SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Vamos ao Antes pelo Contrário, com o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves. Boa noite aos dois. Começo por ti, Pedro. Vamos começar por esta entrevista da Ministra Rodrigues Carvalho. Então, o GT estava, aliás, o Governo, a Ministra fez tudo bem e o GT estava de má fé. Boa noite. O que é que quer dizer sobre isso? Enfim, já ouvimos, não digo idêntico, mas similar, ou seja, parte do que o Governo disse neste processo todo da legislação laboral, mas que também muitas vezes vai dizendo também a respeito de outras circunstâncias em que as negociações não levam o seu termo, não vão ao sítio certo, é de facto uma incompreensão do que é negociar. Eu ainda há instantes, pelo que ouvimos da Sra. Ministra, ela referia, por exemplo, coisas como a quantidade de artigos em que houve cedências, ou a ideia de que mesmo questões em que estavam aparentemente fechados ou estavam encaminhadas as negociações, depois no fim há uma rejeição completa. Ora, aqui não é uma questão do quantitativo de artigos em que pode ter havido acordo na alteração de uma redação, por mais consensual que ela tenha sido. O que interessa, de facto, numa coisa que é um pacote laboral que visa ser uma alteração estrutural a várias dimensões, saber se o resultado final do conjunto é equilibrado ou não. E, obviamente, que aqui o Governo e a Ministra têm que absorver a ideia de que esse equilíbrio não é ditado por si, unilateralmente. Ou seja, a outra parte é que há de fazer juízos diferentes sobre a importância de determinados artigos em detrimento de outros, que até pode haver acordo em muitas matérias secundárias, mas se falham sistematicamente os acordos nos temas principais e que podem, no seu todo, desequilibrar o pacote, o conjunto das alterações, que vantagem é que a UGT ou qualquer sindicato ou qualquer central sindical poderia dizer que obteve das negociações, se as coisas que, no seu entender e dos seus associados, são especialmente gravosas, desequilibram em desvantagem para o trabalhador sem que retire ou que obtenha uma compensação adequada nas outras dimensões. Mas a Ministra acusou aqui o GT de ter retirar pontos que já tinha acordado. Mas para trás e para a frente. Não é o para trás e para a frente. O resultado final é este que se afere. Enfim, este pacote já fechou duas vezes, se quisermos. Pronto, hoje foi o fecho definitivo, que foi a concertação social. Mas a coisa é, certas coisas que estavam acordadas, mas depois se falham os elementos que trazem equilíbrio, era o que eu estava a dar nota. Até se consegue construir um acordo no ponto A ou no ponto B. Mas depois ele é o solitário acordo em que há cedência para os trabalhadores. Se depois ele é desequilibrado por outras medidas igualmente gravosas que ficam e se mantêm na proposta, o conjunto é que mantém-se, se quisermos, inaceitável da perspectiva de uma das partes. E os temas que desde o início houve grande dificuldade da parte do Governo em fundamentar a necessidade das alterações, praticamente todos eles, a Sra. Ministra há instantes consegui identificar alguns avanços na matéria da proteção da parentalidade, que curiosamente ficam aquém do que aquilo que a Assembleia até já tinha discutido e aprovado na sequência de uma petição o ano passado. Mas vamos a ver, contratos a termo mais longos, portanto aumentando a precariedade, banco de horas individual, que a Sra. Ministra apresentou apenas da perspectiva de, mas isto tem vantagem para a flexibilidade que o trabalhador precisa. Pois, mas o problema é o inverso. É quando aquilo é vantajoso apenas para o empregador que fica numa posição de poder, não digo impor, mas de conseguir condicionar significativamente as escolhas dos trabalhadores. A proibição de trabalho noturno para quem tem filhos menores ou até determinada idade, a impossibilidade de reintegração em caso de ser dada razão ao trabalhador num caso de um despedimento que é sem justa causa. Portanto, um conjunto de matérias em aspectos bastante críticos e nem entrando para os planos da dimensão coletiva do direito do trabalho. Por exemplo, seleciono só um, mas no direito à greve, por exemplo, o aumento a outros setores e a outras áreas de atividade da possibilidade de decretamento de serviços mínimos esgota, ou seja, esvazia, se quisermos, muito significativamente uma ferramenta ao dispor dos trabalhadores para poderem encontrar algum equilíbrio negocial. Portanto, daquilo que vimos, ouvimos a Sra. Ministra mais uma vez dar nota daquilo que o Governo já tinha dito no passado, também esta ideia mirífica que só as reformas laborais à direita é que fazem o país andar para a frente. Ora, há aqui preocupação dos trabalhadores de verem as suas vidas a andar para trás, porque todos estes aspectos somados e de forma desequilibrada prejudicam o equilíbrio da proteção e da conciliação da vida familiar dos trabalhadores sem que vislumbrem verdadeiros avanços e sem que fique demonstrado, como não ficou desde o início, e acho que ainda é a razão pela qual eu acho que, acima de tudo, não há adesão popular dos estudos de opinião que houve, que mostram taxas de rejeição muito significativas ao conjunto do pacote laboral, porque mostram que os cidadãos percepcionam muito mais vantagens para os empregadores do que para os trabalhadores, precisamente não perceberem
Porquê isto e porquê apenas para um dos lados da relação laboral e porquê é que também estava tão discreto no programa eleitoral com que a AD foi a voto? Deixa-me ver aqui o José Eduardo Martins. José Eduardo, isto foi um Obrigado. Mais complicadinho. Obrigado. Isto foi um falhanço Despejei as para comportas. a Ministra e para o Governo. Obrigado, porque a pergunta é mais ou menos parecida com a do Pedro e eu gostava de dizer que acho que esta senhora Ministra é das pessoas que sai seguramente mais credibilizada, quer na atividade política cotidiana, quer mesmo dentro do próprio Governo, depois do que isto se passou. Eu estou, sim, credibilizada bastante. Eu vou explicar porquê. Há uma dimensão que não é esta das discussões fáceis em 5 minutos que nós temos aqui, que é a da vida real. A vida real, por exemplo, de 1 milhão de imigrantes que são trabalhadores e que precisam de flexibilidade, porque são esses que estão mesmo no baixo da escala e são esses os primeiros que vieram de países onde a vida deles era horrível, têm trabalhos sazonais e precisam de muita desta flexibilidade e desta modernização. Ora, a senhora Ministra, eu não sei se vocês repararam no comentário de Pedro Passos Coelho esta semana sobre o Chega e sobre a reforma laboral. Eu podia tentar pôr aqui um quadro com os artigos para explicar porque é que discordo de várias coisas que o Pedro disse, mas posso só agarrar-me à mais impactante, que é essa ideia de que o trabalhador, depois de ser despedido sem justa causa, não pode ser reintegrado. Parece que isso acontece sem direito a uma indenização, sem direito à proteção do trabalhador, ou que isso é uma realidade externa às empresas. Sabes? O problema dos académicos, às vezes, quando impõem certas coisas, é que não percebem que são os próprios trabalhadores, e é por isso que assim, eu nunca vi uma reforma laboral ter o apoio dos trabalhadores em sítio nenhum. Nenhuma das que o Partido Socialista fez no passado teve esse apoio. O que tinha era a UGT com uma catadura diferente. A UGT, como se percebeu hoje... Oh, Pedro, não te interrompi. É verdade. E fiz de propósito, contive muito, porque me aconteceu muitas vezes. O que aconteceu desta vez é que, basicamente, a UGT não fez disto um jogo de concertação social, fez disto um jogo político. E, basicamente, como percebeu-se agora, que desde o princípio isto ia ser arrastado para nada. Portanto, voltando à tua pergunta, é um falhanço da Ministra... Voltando à o GT que tem lá os TSD também. Sim. Isso retira um bocadinho esse pendor tão... Porquê? Porque os TSD A são os UGT TSD. tem uma maioria de dirigentes socialistas, os dirigentes perderam o mandato em dezembro e convocaram o Congresso para outubro, ok? Sobre legitimidade estamos entendidos. Quem perde mandato em dezembro e convoca eleições para outubro tem, acho eu, antes de mais uma explicação para dar aos seus. Mas vamos lá ver. Novamente, volto àquilo que é o essencial aqui da política. Havia, num governo que se critica, e às vezes, infelizmente, com alguma razão, por avançar pouco numa agenda diferenciadora e de direita, isto era um instrumento de diferenciação, uma reforma. E esta senhora Ministra não tergiversou um segundo e tenho a sensação de que ficou bastante sozinha no governo. Portanto, aos meus olhos, aos olhos da imensa maioria de pessoas que precisava de mudanças no Código de Trabalho, das empresas, da vida real, fora dos académicos que acham que protegem as pessoas quando as obrigam a um modelo de trabalho que não é aquele que elas naquele momento precisam perante A, a escassez de trabalho, B, uma mudança da natureza do trabalho com o teletrabalho, C, a inclusão no nosso panorama de trabalho de quase 1 milhão de imigrantes que vieram justamente à procura, como nós sabemos, infelizmente, dos trabalhos que nós não queremos fazer, dos trabalhos flexíveis. E última nota... não foi apoiada devidamente, é isso que... Eu acho que não, sinceramente. Pelo próprio Governo? Sim, acho que não. Foi tirado acho que as pessoas, a páginas tantas, quando perceberam que isto era difícil, entraram também no Governo, como os outros, um bocadinho numa coreografia que, na minha opinião, já devia ter terminado há muito. Porque, vamos lá ver, nós sabemos que a política às vezes precisa destes momentos. Precisava que se fizesse até à última reunião de concertação social para ver se havia alguma paz e se havia entendimento. Como disse a Ministra e bem, houve reformas no passado que eram choques muito maiores perante a situação anterior e a UGT subscreveu-os, participou neles, foi construtiva. O que o UGT foi hoje dizer foi basicamente que nem o que já tinha acordado queria para nada, não pôs proposta nenhuma em cima da mesa e, portanto, agora vamos para o Parlamento. E no Parlamento se verá se isto tem pernas para andar ou não tem pernas para andar. Acho que neste momento depende muito da iniciativa do Governo enquanto coletivo e eu, enquanto pessoa que apoia a reforma, espero que
pelo menos 70, para ficar clara qual era a posição de cada um. Voltando à primeira pergunta, Sim. seguramente das melhores ministras do Governo, e, sabem, no Governo a inatividade magistral é sempre o garante da popularidade. Se a pessoa não fizer nada, for muito simpática, sorridente e vier a muitas entrevistas, ninguém diz mal dela. Se a pessoa se mete a talhar o caminho e a tentar fazer alguma coisa, isso com certeza que teremos todos opiniões. É por isso que há áreas onde estamos na paz dos cemitérios, está tudo a saudar-se na paz do Senhor, mas não está nada a acontecer. Pedro, queres responder ou vamos avançar? Ao contrário Vamos ficar aqui mais um bocadinho. 5 pontos e meio, rapidamente. Primeiro, mas vê lá, se consegues, ainda temos outro tempo. vou ser rápido. Em primeiro lugar, a UGT decidiu por unanimidade com os TSDs. Tem uma legitimidade eleitoral fresquinha ou mais velha. O que é certo é que o adiamento do ato Ou mais eleitoral... velha, no caso mais velha. Certo, mas mesmo sendo mais antiga, o que é certo é que estão lá e estão em representação num setor relevante da UGT que dificilmente se pode considerar instrumentalizado para outras funções que não as de representar e defender os trabalhadores e os seus sindicatos. Depois, qual é? Qual é o quê? É a banca. Na maior parte dos casos são sindicatos da banca, os sindicatos dos TSD. E isso retira-lhes legitimidade em que medida? Nenhuma. O ponto que estavas a sublinhar era... Estavas a sublinhar um ponto que era dizer... Tem não são as empregadas domésticas também não te interrompi há bocadinho. Dos supermercados. Também não te interrompi há bocadinho, peço o mesmo exercício. Em segundo lugar, a vida real que falavas há bocadinho. Os milhares de trabalhadores que vieram para cá precisam de flexibilidade porque vêm de países com ausência de direito laboral, de certa maneira. E, portanto, aquilo com os quais vamos brindá-los e dar as boas-vindas é oferecer-lhes um quadro de proteção laboral ainda inferior... Zé, a sério, se não tens argumentos, não tenho culpa, mas, por favor, não fazes um torpedear. Já lá vamos para a segunda volta, porque temos essa possibilidade. Mas esta ideia de que é preciso mais flexibilidade para pessoas que, no fundo, vieram à procura de oportunidades de trabalho e, portanto, devem sujeitar-se a um mercado de trabalho mais flexível e menos garantístico, tratando-os, eventualmente, parece que está aí subjacente a esta ideia, vêm fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer e, se calhar, a razão pela qual não os querem fazer está de alguma maneira associada a estes rigidez. Não parece desonesto. Tu estás a comparar ambientes que não têm nada. A nossa legislação laboral, se ficasse exatamente como este Código Laboral, seria 1000-0 de proteção e direitos comparada com o Bangladesh. Já terás a oportunidade... Tu estás a ser desonesto e eu agora tenho que interromper. Não tu estás a dizer que o que eu disse foi que as pessoas que vêm do Bangladesh podem vir para cá ter a mesma vida que no Bangladesh. E o que eu te estou a dizer é que isto é um país da União Europeia onde essa comparação é pornográfica. Tu é que invocaste o argumento. Pornográfica? Não, tu é que o torceste, a teu favor. Eu tenho 7 pontos e vou dizê-los todos, não vai haver aqui de cada vez. Este ponto é, tu é que puxaste o argumento de que, pelo número significativo de trabalhadores migrantes, precisam de mais flexibilidade, estou a citar, porque apontei, e associaste isto à ideia de que vem de países em que, apesar de tudo, vêm para um ambiente de direito laboral ainda melhor. Com certeza. Mas mil vezes melhor. Certo, não é ainda melhor, é 1000 vezes melhor. Mas isso não é justificação para baixarmos os estándares que tínhamos e que protegiam não só os que chegam agora, como aqueles que já cá estavam. São as empresas agrícolas, já lá vamos. E todos esses senhores precisam do que é a proteção que o Código do Trabalho lhes garante e lhes garante com várias destas medidas, designadamente que têm proteção imediata, designadamente a nível de lhes garante é que não têm emprego. Terceiro aspecto, o Partido Socialista já fez acordos de concertação social, não só com o GT, como também com a CGTP, portanto não há aqui uma impossibilidade de conseguirmos construir legislação laboral mais abrangente e capaz de abranger outros sindicatos e outras áreas. Já agora, uma pergunta que fica no ar, o que é que a agenda do trabalho digno trouxe de negativo ao setor que agora, neste momento, podia estar a alegar efeitos negativos na criação de postos de trabalho, na sustentabilidade das suas empresas, algum que esteja identificado e diagnosticado, até mais. Junta isto a outra pergunta. Falaste da escassez de trabalho. Mas olha, quanto tempo vais gastar e quanto tempo a moderadora me vai dar para eu te responder? Porque estás a dizer coisas tão extraordinárias. Se não tivesse interrompido, tinha passado os 7 pontos pela ordem. Se não me tivesse interrompido, tinha usado o tempo todo. Eduardo agora, está bem? A pergunta, escassez de trabalho, eu pergunto qual? Ou seja, neste momento, voltamos aos fundamentos desta reforma, qual é a escassez de trabalho que se verifica? E também, quanto à agenda de trabalho digno, é onde se introduziram precisamente as medidas de garantia de proteção de teletrabalhadores e de adaptação à realidade digital, como as plataformas e muitas outras. É este o balanço negativo. Onde é que ele está para fundamentar esta reforma? Isto é mesmo a diferença de quem não vive na realidade, nunca viu uma empresa onde... Eu no Alentejo
conheço todos os sítios onde trabalham os migrantes, Mas eu sei sou exatamente desqualificado de quais são participar os no debate. Tu contratos, achas que sei eu não quem os conheço a realidade empresarial? Vamos fazer assim até ao fim? Fizeste há bocadinho, mas eu não te desqualifiquei nas tuas opiniões. Acho que tens direito a elas e eu tenho direito às minhas. Não precisas dizer que eu não conheço a realidade. Desqualificaste, porque tu fizeste uma coisa argumento, não vais à pornográfica pessoa. e Não tens desonesta. argumentos para a pessoa. Quer dizer que eu disse, este senhor veio do Bangladesh para trabalhar na flexibilidade. Mas alguém vai conseguir falar aqui, ou se calhar o melhor é irmos os dois para casa, porque assim Eduardo. estamos a prejudicar as pessoas. Olha, a pessoa que vem do Bangladesh, ao chegar a Portugal, tem um mundo maravilhoso comparado com aquele de onde imigrava. Muito melhor do que os portugueses quando imigravam para a França. Somos um país da União Europeia com uma proteção laboral extrema que se foi suavizando ao longo dos tempos, sempre a favor da flexibilidade, com os dois partidos do Bloco Central, em nome de uma produtividade que todos sabemos que não existe. O que eu te estou a dizer é que eu não disse em momento nenhum que o imigrante que é mais pobre tem menos direito à proteção. O que eu te estou a dizer é que ficávamos aqui com um código de trabalho. Vou gritar se for preciso para conseguir dizer alguma coisa. Então tem que me ajudar, Ana. Ficávamos aqui com um código de trabalho permitia uma flexibilidade que acomodava muito do trabalho sazonal por turnos e, por natureza, um imigrante pode ser uma pessoa de passagem no nosso país. Quanto mais flexibilidade tiver no trabalho, mais feliz ficará. E as pessoas que dizem estas coisas a partir de uma construção de proteção laboral ultrapassada, que não existe já em nenhum país, é que assim, de tanto darmos direitos, vamos acabar com os empregos. E é isto que muitas vezes a esquerda não percebe. É que é justamente esta flexibilidade, que tem sido o caso em todos os países da Europa, que se constrói um trabalho mais flexível e mais produtivo. Nós não somos produtivos. Todas as reformas que fizemos foi no sentido desta flexibilidade. Qualquer trabalhador imigrante, se este código for aprovado na primeira versão que cá foi apresentada, ficará, na realidade, numa situação 1000 vezes melhor que alguma vez experimentou no país de origem e mesmo muito boa. E que provas é que temos que essa flexibilidade leve a melhorias de produtividade para o país e de salários? Olha, eu não falo, ao contrário dos advogados que vêm sempre para a televisão falar dos casos que tratam, não faço isso. Mas trabalho com muita gente que trabalha com empregados deste setor. Nós não temos ninguém que apanhe azeite e apanha-se azeite 2 meses. As atividades agrícolas que hoje são todas feitas praticamente por imigrantes, as pessoas, como não saem da cidade, acham que os imigrantes são só os empregados dos restaurantes, dos cafés ou as lojas dos paquistaneses. As pessoas não percebem que boa parte do que era trabalho de portugueses foi substituído por trabalho de imigrantes. Da mesma maneira que já não há um inglês que apanhe uma alface, também não há quase um português que apanhe uma alface. A atividade agrícola e as jornas e tudo o que aconteceu no passado, nós fizemos um esforço imenso para proteger as pessoas dos 0 direitos. As pessoas hoje têm direitos. Agora, se obrigarmos a essa ausência de flexibilidade que não lhes permite trabalhar por turnos, essas pessoas vão ficar pior, vão ganhar menos, vão ter menos empregos. O problema é que se nós não mantivermos a capacidade de introduzir flexibilidade numa vida que muda tanto, nós não vamos ter, obviamente, cá a força de trabalho que precisamos e não criaremos os empregos que precisamos. Ficamos mais pobres. No dia Portanto, em que não... era vital para termos cá, de facto, os imigrantes. É essa a opinião. Esta Sim, mudança era mas vital. que não fique a ideia de que nós vamos ter alguma coisa parecida com os direitos que as pessoas têm na Índia, no Bangladesh, na China ou no Brasil já agora. Ou no Brasil já agora. Não temos tempo para ir a outro tema, vamos ficar por aqui, Pedro. Bom, último minuto. Que medidas de sazonalidade é que são introduzidas na reforma que mereceram... O banco de horas, desde logo. O banco de horas não é uma medida de sazonalidade. O banco de horas é uma medida que... Ai, não. A sazonalidade... Não. Estás a brincar com a semântica. Não. São regimes jurídicos diferentes para tratar de coisas diferentes. Estás a brincar com a semântica. Poder agora falar um bocadinho.
Muito obrigado. Olá, O ponto é, a sazonalidade é um aspecto que diz respeito a tarefas que se desempenham em determinados períodos do ano e que, consequentemente, tem que ter a flexibilidade para permitir que os contratos não tenham duração por tempo indeterminado e que sejam funcionalizadas em função da tarefa a desempenhar. Sabes que mesmo dentro dos 3 meses em que estás a apanhar laranjas ou abacates, há horas diferentes para os apanhar. Com certeza. Sabias E as disso? matérias que existem as matérias que estão em cima da mesa na reforma não se prendem com os problemas que a sazonalidade pode convocar, prendem-se com uma outra coisa, o aspecto que referias do trabalho por turnos. E não é tanto o trabalho por turnos, é o trabalho por turnos e é o trabalho noturno. Aí é que a introdução de medidas que podem ser restritivas dificulta o quê? A conciliação entre a vida familiar e profissional. E tu vais buscar um exemplo de um conjunto de pessoas que as pessoas estão cá para ganhar dinheiro e para trabalhar. Precisamente, as pessoas estão precisamente, era esse o ponto, vieram era esse o ponto onde eu queria chegar, se me deixasse. Porque vieram para era esse muito o ponto, melhor, era o ponto onde eu queria chegar. Aos mesmos era o ponto em que eu os queria. nossos imigrantes fizeram. Era o ponto onde eu queria gostar. eu queria chegar. Se me deixasses falar e demonstrar que não tens razão, porque estás-me sistematicamente a interromper quando tento dizer alguma coisa. Para terminar, o ponto é só o seguinte: a maior parte do perfil dos trabalhadores que tu descreves não são trabalhadores que tenham os seus agregados familiares entre nós, não são aqueles que beneficiariam potencialmente, ou seja, ao contrário, que seriam prejudicados pela alteração que obrigaria ao trabalho noturno. E, portanto, tu estás a defender a reforma com base em medidas que a reforma praticamente não toca, onde ela vai efetivamente ter um efeito pernicioso em relação aos trabalhadores nacionais ou estrangeiros, mas que já estão no mercado de trabalho e que vão ver a sua situação, no especial na sua relação da vida familiar com a vida profissional, piorar significativamente porque deixam de ter menos garantias quando aqueles casos que ocorrem com frequência de litígio com o empregador, em que, para garantir a esfera de proteção do seu núcleo familiar, especialmente, volto a dizer, trabalhadores que têm filhos com idades, enfim, até aos 12 anos, são aqueles que podem beneficiar de regimes de horários específicos e que teriam a proteção diminuir em função destas propostas. Não afeta minimamente aquilo que é o trabalhador sazonal, não afeta minimamente o que é o trabalho por turnos, nesse perfil de trabalhador que tu descreveste como sendo aquele para o qual se dirige esta reforma. Pedro, o que eu só estou a dizer é, até podes ter razão no que diz respeito a termos que ter uma flexibilidade para a realidade do trabalho sazonal, com certeza, mas esta reforma não se dirigia a isto. Essa reforma dirigia-se ao aumento da duração dos contratos a termo em áreas em que não estamos perante fenómenos de sazonalidade. Não há minuto nenhum, porque ele misturou 3 temas que nos levariam 10 minutos cada um deles a debater com outros argumentos. Eu registro, respeito e até acho que o Pedro é o maior mestre desta tática de conseguir, num minuto, pôr coisas a que não se pode responder num minuto. Agora, é claro que é. É claro que é. Porque a realidade que nós temos hoje, se não tiver essa flexibilidade, as pessoas estão à procura de ganhar mais dinheiro. Essa flexibilidade não é imposta sem direitos a ninguém. Não há nenhum direito que verdadeiramente se perca lá à frente se o empregador abusar dos seus. E, portanto, esta reforma, volto ao princípio, era a primeira medida estruturalmente marcante que o Governo punha em cima da mesa. Eu espero que vá até ao fim. Não tenho a certeza que vá, tenho a certeza que o panorama do trabalho que temos hoje beneficiava destas alterações. Muito bem, muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Até para a semana. Boa noite.